economia ou que vão se tornar economistas precisam minimamente entender e dominar essa questão. O experimento natural para a hipótese da taxa natural. Então, o experimento natural para a hipótese da taxa natural que a gente viu na sessão anterior. Vamos ver aí como a gente pode compreender os argumentos apresentados pelo Menkil. Friedman e Phelps fizeram uma previsão audaciosa em 1968. Se os formuladores de políticas tentassem obter vantagem da curva de Phillips, escolhendo uma inflação mais alta a fim de reduzir o desemprego, eles só conseguiriam fazê-lo temporariamente. Então, é importante, inclusive, gravar essa perspectiva do Friedman e do Phelps, ou seja, do Friedman e do Phelps. Ou seja, se uma autoridade monetária busca utilizar a política monetária a fim daquilo que eu já tinha comentado em alguns parágrafos anteriores, ou seja, ela quer reduzir o desemprego porque está tendo uma pressão social para que o desemprego seja menor, e faz isso ao custo de uma inflação mais alta, o que a gente viu aí no gráfico anterior é que só vai conseguir fazer isso no curto prazo, porque no longo prazo a economia retornaria à taxa natural de desemprego. Então, a visão de que o desemprego acaba por voltar à sua taxa natural, independentemente da taxa de inflação, é chamada a hipótese da taxa natural. Então, é muito importante que a gente compreenda esse movimento dentro da perspectiva clássica. Então, poucos anos depois de Friedman e Phelps terem proposto essa hipótese, os formuladores de políticas monetária e fiscal criaram um experimento natural para testá-la. E o seu laboratório foi a economia norte-americana. Então vamos ver se esse teste funciona. Então a hipótese da taxa natural, se o desemprego retorna no longo prazo àquela taxa natural. Aí, se isso acontecer na prática, revela que a tese de que revela a tese de que a política monetária ela só tem efeito sobre o curto prazo. Ela não tem efeito sobre o longo prazo, mostrando que a ação do Banco Central é apenas temporária e, na verdade, produtora de um processo inflacionário. Antes de vermos o resultado do teste, vamos analisar os dados de que Friedman, que está escrito errado aqui, e Phelps dispuseram quando fizeram sua previsão em 1968. Então veja, a figura 6, ela mostra as taxas de desemprego e de inflação para o período de 1961 a 1968. Esses dados, eles definem uma curva de Phillips quase perfeita. Então, à medida que a inflação aumentava nesses 8 anos, o desemprego diminuía. Os dados econômicos da época pareciam confirmar que os formuladores de política enfrentavam um trade-off entre inflação e desemprego. Então, vamos aqui apenas adiantar um pouquinho. Então, na figura 6, nós temos aí a curva de Phillips da década de 60. Então, essa figura usa dados anuais de 1961 a 1968 sobre a taxa de desemprego e a taxa de inflação medida pelo deflator do PIB para mostrar a relação negativa entre inflação e desemprego. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a curva de Phillips americana, para a década de 60. Então, quando você estava aqui, com uma taxa de inflação de 4%, você estava com uma taxa de desemprego de 4%. Note que quando você vai... Então, aqui é 1968. Então, na verdade, você começa aqui, né? Então, em 1961, você tinha uma inflação aqui de menos de 2% e uma taxa de desemprego de quase 7%. Então, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, aí note, desemprego menor, inflação maior, e 1967 ficou aqui também quase no mesmo ponto, e 1968, que seria aqui o ponto mais alto da curva de Phillips, em que você teria, portanto, aí
uma taxa de inflação de cerca de 4%, né? E um desemprego em torno de 4%. Então, esta figura mostra aqui, ó, dados anuais de 61 a 68 sobre a taxa de desemprego e a taxa de inflação medida pelo deflator do PIB, para mostrar a relação negativa entre inflação e desemprego. Então, dentro desses anos aqui analisados, a curva de Phillips ela se concretizou como uma curva que revela o dilema entre inflação e desemprego. Então, mais inflação, menos desemprego. O aparente sucesso da curva de Phillips nos anos 60 tornou a previsão de Phillips e Phelps ainda mais audaciosa, né? E aqui, claro, o Mankiw está sendo gentil com o uso da expressão audaciosa. Assim, se outros dados revelassem esse mesmo trade-off, na verdade a previsão de Friedman e Phelps seria fracassada, né? Mas aqui ele botou como audaciosa. Em 58, Phillips tinha sugerido uma associação negativa entre inflação e desemprego. Em 1960, Samuelson e Solon mostraram que essa associação existia, baseando-se em dados da economia dos Estados Unidos. Outra década dos dados confirmou a relação. Então, lá nos anos 50 o Phillips viu, e nos anos 60 o Samuelson e o Solon também viram esse mesmo movimento. Para alguns economistas da época, parece ridículo afirmar que a curva de Phillips, historicamente confiável, desmoronaria assim que os formuladores de política tentassem fazer uso dela. Então, vamos lá. De fato, foi exatamente isso que aconteceu. Então, veja, a partir do fim dos anos 60, o governo guinou-se por políticas que expandiram a demanda agregada por bens e serviços. Em parte, essa expansão ela ocorreu em função da política fiscal. Então, as despesas do governo lá no final dos anos 60, né, começo dos anos 70, aumentaram com o aprofundamento da Guerra do Vietnã. E foi devida, em parte, à política monetária. Então, como o Fed estava tentando manter baixas as taxas de inflação, em face da política fiscal expansionista, a oferta de moeda aumentou cerca de 13% durante o período de 70 a 72, comparados aos 7% ao ano no início dos anos 1960. Como resultado, a inflação se manteve elevada entre 5% e 6% em fins dos anos de 60 e início dos anos 70, em comparação aí com os 1 a 2% no início dos anos 60. Mas como Friedman e Phelps haviam previsto, o desemprego não permaneceu baixo. Então o desemprego não permaneceu baixo. E aí, nesse caso, a curva de Phillips, de longo prazo, começaria a refletir a opinião clássica de Friedman e Phelps. Então vamos lá, ó. A figura 7, ela mostra a história da inflação e do desemprego de 61 a 73. Ela mostra que a relação negativa simples entre essas duas variáveis começou a declinar por volta dos anos 70. Mais especificamente, como a inflação permaneceu elevada no início dos anos 70, as expectativas das pessoas em relação à inflação se aproximaram da realidade e a taxa de desemprego voltou lá à faixa entre 5% e 6% que prevalecera no início da década de 60. Então, você inflacionou a economia, diminuiu o desemprego, mas à medida que as expectativas de inflação elas continuavam altas por causa da percepção de que a inflação vigente estava também alta, você agora passou a ter inflação alta, mas o desemprego ao passar dos anos voltou aí à faixa entre 5% e 7%. Então observe que a história ilustrada na figura 7 assemelha-se muito com a teoria de uma curva de Phillips no curto prazo em deslocamento apresentada na figura 5. Então, essa figura 7 que a gente vai ver agora parece lá a figura 5. Então, sai do ponto A, vai para o ponto B no curto prazo, diminui desemprego, aumenta a inflação, mas no longo prazo ela mantém uma inflação alta, mas volta a taxa natural de desemprego. Então, por volta de 1973, os formuladores de políticas já tinham conhecimento de que Friedman e Phelps estavam certos. Ou seja, não há trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo. Então,
aparentemente aí, por evidências reais, a tese do Friedman e do Phelps está certo no longo prazo. E aí, na figura 7, nós temos o colapso da curva de Phillips. Então veja, ó, em 61, inflação baixa, desemprego alto. Aí vai passando, 61, 62, 63, 64, opa, 65, o desemprego começa a ficar menor e a inflação começa a aumentar. 66, 67 e 68 que a gente viu. Então, teoricamente, na mesma década, nós temos uma taxa de inflação já de 4% alta e um desemprego baixo. Mas à medida que os anos vão passando, 68, 69, 70, aí 70, o desemprego já aumenta para 5% e a inflação também aumenta. 70, 71, 72, 73. Veja, e aí aqui começaria a dar evidências de que a curva de Phillips de inclinação negativa do curto prazo, que apresenta o trade-off entre inflação e desemprego, não apresentaria no longo prazo este trade-off, portanto seria vertical, e como teve uma política expansionista, uma política monetária expansionista por parte do Banco Central, você produziria no longo prazo mais inflação, mas a variável real desemprego e produção não seria afetada no longo prazo. Então, esse é um dilema. Então, veja, por esses dados, comprova que a teoria clássica na perspectiva da curva de Phillips de longo prazo está correta. Então, a figura mostra dados anuais de 61 a 73, então quase 20 anos de dados, relativos às taxas de desemprego e de inflação, que são medidas pelo deflator do PIB. Observe que a curva de Phillips dos anos 60 se quebra no início dos anos 70. Então aqui, ó, ela se quebra no início dos anos 70, como Friedman e Phelps haviam previsto. Então observe que os pontos A, B e C nesta figura correspondem praticamente aos pontos da figura 5. Então você sai do ponto A, você diminui, no curto prazo, você diminui a inflação. Então tá no ponto A, inflação baixa e desemprego na sua taxa natural. Então, no curto prazo, você aumenta a inflação com uma política monetária expansionista e diminui o desemprego. Mas no longo prazo, você volta para a taxa natural de desemprego, mas agora há uma inflação maior. Então, os valores nominais, eles se modificaram, mas os valores ou as variáveis reais, elas não se modificaram, ok? Então, isso aí seria importante. Mais uma vez, se aqui, à medida que a gente for avançando nos gráficos, eles forem se tornando cada vez mais complexo, volta aí o máximo que você puder, né? Vai de maneira tranquila acompanhando os gráficos, anotando, para que você fique, digamos assim, sem nenhuma dúvida em torno dos gráficos que já foram passados, porque aqui a gente só vai agora adicionando os últimos gráficos deste livro de Introdução à Economia, e claro, os gráficos vão aumentando o conjunto de variáveis e de